E aí, já se perguntou qual Vasco se apresentará diante do Fluminense nas semifinais do Carioca? Seria aquele Vasco da primeira etapa contra o Volta Redonda, um time sem alma, apático, previsível, time sem intensidade? Isso aí o torcedor não aguenta mais, né? Ou o Vasco da segunda etapa, o Vasco que se classificou, aquele Vasco com alma, vibrante, agressivo, com objetividade dentro de campo. Deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre esse clássico, que já tem data para acontecer. As datas das semifinais são dia 21 e 28 de fevereiro. Mas eu quero te falar sobre o momento do Vasco. O momento do Vasco não é bom, é um time que está sendo muito cobrado por conta das oscilações, mostra lampejos, né, de futebol ali vibrante. Né? Falamos muito sobre isso nos vídeos passados. Se você não acompanha, acompanha aqui o canal. Mas a verdade é que o desempenho tem que estar aliado a resultados. E o Vasco tem dificuldade para isso. Já o Fluminense chega mais ajustado, mais confiante. A identidade do jogo do Fluminense é clara. Né? O Fluminense vem construindo resultados ao longo dos últimos jogos e passou com sobras diante do Bangu, 3-1, tá? Mas poderia ter sido ali uma sonora goleada. O Fluminense perdeu muitos gols e o goleiro do Bangu também salvou bastante. Poderia ter sido 5 ou 6. Tá? Mas a fase do Vasco precisa mudar e essa questão conta muito. Tá? É claro que clássico é clássico, mas o jogo é decidido dentro de campo e precisa ser decidido com alma, com intensidade, com vontade, com vibração. Né? E no jogo de ontem o Savarino até deu uma provocadinha ali, tá? Na zona mista falou que o Fluminense tem a obrigação de passar pelo Vasco. Tem a obrigação de ganhar. Mas clássico, cara, se ganha dentro de campo. E o que a gente espera dos jogadores do Vasco é isso, atitude para dar resposta em campo. O Vasco precisa reagir, o Vasco precisa de resultados. E nada melhor do que um clássico para mudar o momento, né? Agora vamos a um ponto sensível. Vamos falar sobre essa situação envolvendo o Felipe Coutinho. Capitão, o maior salário do elenco, era para ser a maior referência técnica desse time atual do Vasco. E aí a dúvida é, será que o Diniz vai seguir com o Coutinho titular, independentemente do rendimento que o Coutinho vem apresentando nos últimos jogos, sobretudo no primeiro tempo contra o Volta Redonda? Além da fraca atuação, muito abaixo do esperado, teve uma atitude que não condiz com a atitude de um capitão, de um líder, a não retornar ao banco de reserva após ser substituído ao fim da primeira etapa. E isso não é um pequeno detalhe, não, cara. Isso aí é postura de liderança que faltou ao Coutinho. O Coutinho tem que ser exemplo nesse elenco, né? E ainda mais no momento de instabilidade e às vésperas de um clássico. Né? E um clássico que ano passado o Coutinho já ficou devendo, né? Contra o Fluminense a gente passou nos pênaltis e o Coutinho ficou devendo. E aí fica a pergunta que não quer calar. Será que o Fernando Diniz vai ter a coragem de mexer com o Coutinho? Mexer nessa hierarquia, se entender que o desempenho não sustenta a titularidade e a faixa de capitão até do Coutinho? Ou será que o nome do Coutinho vai pesar mais e vai fazer com que o Diniz não tenha coragem de mexer na titularidade do camisa 10? Verdade seja dita, tá? Clássico não se joga com currículo. É preciso futebol, é preciso atitude, é preciso que o Coutinho queira realmente mudar essa história, tá? Então, fica aqui, tá? Nossas reflexões sobre esse jogo. E contra o Fluminense, o Vasco precisa ter realmente vontade. Precisa ser vibrante, assim como foi no Brasileirão do ano passado, né? Quando o Vasco venceu de 2-0 o Fluminense e criou até